Olá, mais um devocional. E dessa vez queremos falar sobre ansiedade, preocupações. Esse é um mal que atinge muita gente ao longo dos séculos, mas parece que nesses últimos séculos, século XX, século XXI, ele tem se ampliado de uma maneira muito forte. A ansiedade é algo que acompanha o ser humano desde o seu nascimento, desde a sua origem, lá no Gênesis. Mas por que a ansiedade acontece? Ela é fruto de algo que nós não temos, ela é fruto de uma insatisfação, ela é fruto de algo que nós gostaríamos, de insegurança, de medo, de expectativa, até mesmo de inveja, de disputas. Então, a ansiedade precisa e deve ser combatida, porque ela gera doenças emocionais, ela gera doenças físicas, ela gera insônia. A ansiedade nunca vem sozinha. Ela tem muitas amigas e amigos, que são nossos inimigos, claro, e que vão criar situações desagradáveis para o ser humano. Sabendo disso, Jesus ele disse para os seus discípulos, no Sermão da Montanha, em Mateus capítulo 6, ele termina o capítulo 6 falando exatamente da ansiedade. Ele disse: por isso eu digo para vocês, Mateus 6, 25, digo para vocês, não se preocupem com a sua vida, quanto ao que irão comer, quanto ao que irão beber, quanto ao corpo, porque com o que irão vestir. Não é a vida mais do que o alimento, e não é o corpo mais do que as roupas. Preocupações básicas do ser humano, elas têm a ver com a subsistência, com a vida diária, como viver essa vida com qualidade. E nem sempre a vida tem qualidade. Por isso que Jesus disse que a qualidade de vida de um ser humano passa pelo alimento, ter o suficiente para comer, e lembrando que alimento não é somente pão, água, alimento é todo o que está envolvido numa vida digna. O que vestir, o suprimento, o vestir, e a questão também da moradia. Então, o que comer, o que beber, o que vestir e onde morar, dentro do bem-estar do ser humano, são preocupações das mais essenciais. Ele disse, não é a vida mais do que o alimento e o corpo mais do que as roupas. Porém, o ser humano vai se preocupar. Ele vai querer viver com qualidade. Ele vai querer viver bem. Daí ser essencial encontrar caminhos, encontrar métodos de nos fazer descansar, confiar, relaxar, não ficar preguiçoso, claro, mas ao mesmo tempo cuidar da vida com sabedoria, com equilíbrio, com confiança e também procurando ajuda, procurando aliados naqueles que podem nos ajudar. E essa aliança, ela só vem e ela só é proposta na pessoa do Senhor Jesus. No seu trabalho, na escola, onde você anda, você vai encontrar muita oposição, você vai encontrar muita competição, você vai encontrar muita gente que não quer que você tenha o que elas têm, não querem que você tenha o que elas têm, claro, não querem que você tenha o que elas não querem ter, e elas não querem que você tenha o que é seu, só seu, porque há muita competição, há muita disputa, e Jesus ensinou também sobre tudo isso. Ele disse que quando eu estou preocupado ou ansioso, ou com aquela tendência de perder o sono, aquela tendência de viver o amanhã antes do hoje, ele disse, olhem, no texto aqui, ele falou, olhem para os passarinhos do céu, olhem para as aves do céu, e olhem para a erva, para a flor, para a plantinha do campo. Ele falou, não é a vida mais importante do que alimento, do que roupa? Com certeza é. Agora, ele disse que a plantinha, Deus cuida. É uma plantinha que hoje está, amanhã não está, logo o sol seca e ela desaparece. No entanto, Deus cuida
dessa plantinha, com água, com nutrientes. Ele disse: nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como uma planta, como uma erva do campo, que amanhã seca e vai embora, mas Deus cuida delas. Deus disse, Jesus disse: e os passarinhos que estão gorjeando, cantando, pulando de galho em galho, eles não passam fome. Não cai um passarinho, não morre um passarinho, porque Deus cuida. Deus cuida de cada passarinho, a semente no tempo certo, a água no tempo certo. Deus providencia na natureza o cuidado para as suas pequenas criaturas. Se Ele cuida das pequenas criaturas, e que tal as grandes? Não somos tão grandes assim, né? Mas Ele cuida de você com muito mais apego, muito mais amor, muito mais cuidado. O segredo é não viver o dia de amanhã antes do dia de hoje. Por que se preocupar com o que vestir? Ele disse a Eva, a plantinha lançada no fogo. Mas ele disse: não vestirá, não cuidará muito mais de vocês, homens de pequena fé. O que parece aqui ser a causa da ansiedade, da perda de sono, do medo, das frustrações, ele disse pequena fé. Pequena fé. Nós precisamos então, não é de uma grande fé, mas nós precisamos da fé na medida exata que agrada ao coração de Deus. Basta ser o tamanho de um grão de mostarda, que aí você já vai ter suficiente motivos e elementos para alcançar a medida da bênção e da graça. E a outra coisa que vai tirar a ansiedade do nosso coração e nos garantir qualidade de vida emocional, espiritual e física é uma palavrinha chamada gratidão. Tudo que Deus já fez, tudo que Deus já nos deu é motivo de que nós o agradeçamos pelo seu favor, pela sua bondade, porque quando eu sou grato pelo que eu tenho, Deus me dá muito, muito e muito mais. Vamos viver um dia de cada vez. Vamos confiar no Senhor que tudo pode. O povo de Israel no deserto estava ansioso, desesperado, gritando, reclamando por Moisés, porque não tinha comida, porque não tinha pão, porque parecia que a cebola do Egito era melhor. E Deus os acalmou dando o maná. O maná era uma semente, era um pão que descia do céu. O maná era o suprimento e a provisão de Deus para aquele povo. Todo dia o maná vinha na porção exata, na medida exata, por 40 anos. E nunca se estragava, e eles tinham todo esse suprimento. Vinha do céu e eles comiam com a provisão de Deus. Quando Jesus ensinou o Pai Nosso, também aqui em Mateus 6, ele disse: vocês orarão assim: Pai Nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. E uma parte do Pai Nosso diz: o pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Ele nos dá esse pão todos os dias. Esse pão chama-se provisão. Esse pão chama-se suprimento. Esse pão chama-se a cura da ansiedade, que é o Senhor Jesus, a palavra de Deus e tudo que ela contém e nos oferece. Uma boa semana, Deus abençoe e não fique ansioso por coisa alguma, porque Deus conhece o que nós precisamos e Ele sabe como nos dar na medida certa. Deus abençoe.